Coprodutor, expert, freelancer, prestador de serviços fixo numa empresa. Qual que é o melhor formato de trabalho para você em 2025 no mercado de infoproduto? Eu já passei por todas essas posições, sou Rafael Zenato, sou gerente de marketing atualmente do Lucas Scudeler, Vitor Sprega, outros grandes experts na Pandora Treinamentos, que é uma escola de infoprodutos. Talvez você conheça, talvez não, alguns dos experts que a gente trabalha. E eu tenho 15 anos de marketing, mas principalmente de 2020 para cá, estou nesse mercado de infoprodutos e já fui freelancer, já fui mentor ali, expert à frente das câmeras, já fui lançador, coprodutor, já lancei várias pessoas ao mesmo tempo também, já fui copy CLT, já fui head de copy, hoje sou head de marketing, e acredito que por ter essa visão dos bastidores e também da frente das câmeras, de ter passado por isso, eu posso te trazer um pouquinho aqui dos prós e contras de cada um desses formatos, caso você, assim como eu, seja um pouco generalista também, já tenha ficado em dúvida em relação a isso. Então vamos lá, vamos percorrer um pouco dos formatos. Eu estou com a minha colinha aqui, eu vou passando aqui alguns pontos que eu separei, que eu anotei pra gente. E vamos começar pelo mais básico, ou mais de entrada, vamos dizer assim, mais comum, que é o freelancer, que é aquele profissional que ele tem variedade de clientes, ele tem flexibilidade, ele tem uma coisa muito positiva, que é aquela sensação de não ter chefe. Muitos de nós a gente vem para o digital buscando isso também, né? Mais liberdade, mais autonomia, e o freelancer ele tem isso. Então é um caminho que serve para quem quer liberdade, para quem quer aprender rápido muitas vezes ali. E na minha visão é um caminho excelente para quem está principalmente começando no mercado, quer prestar serviço rápido, né? Chega ali, oferece seu serviço, já começa a trabalhar, já começa a ter um termômetro de várias coisas, e você pode tranquilamente ser um freelancer para sempre, não tem nada de errado nisso. A questão que eu trago agora, isso é uma visão que eu fui adquirindo assim ao longo dos anos, né, de trabalho. Eu fui freelancer por bastante tempo, de copy, de conteúdo e tudo mais, e eu tinha ali uma demanda de trabalho sempre fluindo, então eu fiquei vários anos trabalhando como freelancer de copy, conteúdo, prestando serviço para agência. E nessa época, nesses anos que eu passei, isso foi até antes do mercado de produtos especificamente, era com marketing digital em geral. Foi lá de 2015, 16 até 2019, e eu tinha sempre trabalho disponível, entrando, nunca faltava trabalho. Eu consegui, nessa época, virar nômade digital, viajar pelo mundo trabalhando e tal. Então, o digital já me trouxe, né, de cara, assim, essa possibilidade de poder trabalhar remoto e trabalhar de vários lugares do mundo e conciliar viagens e trabalho também, né? Mas eu passei por um grande desafio ali, que enquanto eu estava prestando serviço como freelancer, eu não estava construindo marca e eu não estava necessariamente construindo também um networking muito forte. Eu era visto muito como um fornecedor. Então, no meu caso, né, e acho que não é o caso de todo mundo, mas é um cuidado que a gente tem que tomar como freelancer, é que às vezes a gente é um fornecedor. A gente recebe a demanda, entrega, mas a gente não necessariamente participa dos processos, participa do negócio do nosso cliente ou da agência que a gente está atendendo ali. E muitas vezes a gente não está construindo a nossa marca também, um portfólio muito bacana. Às vezes a gente fica fazendo meio que mais do mesmo. Quando a gente vai apresentar o portfólio para alguém, a pessoa olha e fala tipo, tá, ok, entendi, você sabe fazer isso, mas tem um monte de coisas que são meio que mais do mesmo. E você muitas vezes não chega num ponto de estar no núcleo do projeto para você participar de coisas realmente importantes. Então esse foi uma grande revelação que me veio nos últimos anos, de que se você é um prestador de serviço, mas você não tem um pertencimento ao projeto que você está ali ajudando, prestando serviço, você nunca vai ter acesso às conversas mais importantes daquela empresa, daquele cliente. Você nunca vai ter acesso às reuniões verdadeiramente importantes ali, onde são discutidos os caminhos de campanha e tudo mais. Se você é um freelancer e você tem esse acesso, provavelmente porque você já é um profissional mais estratégico, que já saiu desse... Eu estou colocando aqui o freelancer como alguém mais um fornecedor mesmo, né? Mas você pode totalmente ser um freelancer estratégico, que você já tem meio que uma marca pessoal. As pessoas meio que te reconhecem por uma certa qualidade de trabalho, tem um tipo de trabalho que você faz muito bem. Aí realmente, aí você pode ser um freelancer para sempre. Você já começou a se destacar, e aí você consegue construir uma carreira de fato, né? Então tem flexibilidade, tem liberdade, tem autonomia, não tem chefe diretamente, você pode ter vários clientes ali, ninguém te cobra tanto ali de perto. Pontos negativos, às vezes você tem que pegar mais demanda, mais trabalho e mais esforço ali, mais horas para conseguir aumentar ali a sua renda. E outro ponto que eu comentei ali, se você não pertence ao projeto, se você não tem uma
uma relação um pouco mais próxima, não constrói essa relação um pouco mais próxima com o projeto que você presta serviço, muitas vezes você é visto como um fornecedor que não participa das conversas importantes, de fato, e que na hora que o negócio aperta, você é facilmente dispensável ali também. Agora vamos para o mais glamourizado aí, o expert, né, o mentor, aquela pessoa que está na frente da câmera ali, o professor. Uma coisa que de cara, e aqui eu quero falar também para quem é um prestador de serviço do bastidor, mas pensa em produzir conteúdo, ou até produz o seu conteúdo. De cara, uma coisa que é boa é que você está construindo sua marca pessoal. Você é meio que dono ali do seu próprio projeto. Se você for um expert, de fato, você tende a ser o dono do projeto, ser sócio do projeto também, né? Mas se você é um prestador de serviço que produz conteúdo também, você está ali construindo sua marca digital com a possibilidade de construir uma audiência, de, enfim, lançar seu produto e assim por diante, né? Uma coisa que eu particularmente gostei muito do período que eu trabalhei mais focado ali como expert, palestrante, mentor, etc., é que eu tinha uma sensação de estar na linha de frente ali ajudando as pessoas muito de perto. Então, hoje, por exemplo, estando nos bastidores, putz, eu sei que eu contribuo muito ali para os projetos que eu atuo, né? Para a gente conseguir cumprir ali um propósito de ajudar pessoas, de ajudar várias famílias e tal, como é um propósito da empresa que eu atuo hoje, né? Mas, às vezes, a gente fica um pouco distante, né? A gente perde um pouco essa coisa de estar na linha de frente, recebendo ali o feedback direto, os agradecimentos ali do público e dos clientes. Isso quer dizer que eu recomendo para todo mundo que é de bastidor, que presta serviços, produzir conteúdo também, se posicionar? Não. Às vezes eu acho que é perda de tempo também. A gente do bastidor, a gente tem um dia a dia tão intenso de fazer lançamento perpétuo, funil, campanha, conteúdo, página, etc., que, cara, dificilmente, até quando eu vou contratar alguém, assim, para a equipe, né, nesses últimos anos a gente contratou muita gente, dificilmente eu olho o Instagram da pessoa no sentido de produção de conteúdo. Para mim é muito mais importante ver o portfólio da pessoa e, mais do que isso, entender como que a pessoa, de fato, ela participou, que nível de participação ela teve nos projetos que ela está apresentando ali como cases, do que ela ter ali uma produção de conteúdo ou algo assim. Mas isso pode ser um diferencial, né, para o produtor de conteúdo também, para o prestador de serviço também, se ele quer ali ter uma posição de liderança, que ele vai ensinar alguém e tudo mais, pode ser um diferencial. Agora, falando de ser expert de fato, né? Eu tive um período na minha vida que eu abri mão de outros projetos de marketing, outros clientes e tal, eu me dediquei a ser 100% expert. Durou acho que uns 6 meses esse período. Na época eu fui até pro presencial, né? Dando palestras, dando treinamentos ali. Aí veio a pandemia, daí eu fui pro digital, e quando eu voltei pro digital eu já comecei a conciliar de novo com outros projetos ali de bastidor também, mas continuei por um bom tempo ali, atuando também como expert e tal. E, cara, pra mim, que sou introvertido, e se você for introvertido ou introvertida, por acaso vai se identificar talvez, esse caminho, ele é tipo uma luta constante, porque ele exige muita energia de exposição, de oratória, de comunicação, e claro que você não precisa necessariamente super aparecer e tal, dá para criar conteúdo em texto, em carrossel, em stories, etc, né? Mas em algum momento você vai ter que aparecer, se expor a crítica, expor suas ideias e tudo mais. E para quem não tem naturalmente uma extroversão, isso não é algo que vem tão natural, é um desafio grande, porque você vai estar o tempo inteiro fora da sua zona de conforto, tipo, tendo que reunir energias para conseguir tá com uma postura de mais exposição, de mais explanação, de chegar aqui, gravar um vídeo, de fazer uma live e tudo mais, né? Então, eu lembro que, putz, eu fazia muita live também na época, né? Era na pandemia, né? Atendia muito cliente também, dava mentoria 1 a 1, então atendia a galera ali no 1 a 1, né? Isso me exigia muita energia, que eu gostava muito, recebia muita energia de volta também, dessa parte de receber os feedbacks, ver os alunos tendo resultado, isso era muito bacana. Mas eu particularmente tive uma experiência de quando eu saí de ser expert e voltei 100% para o bastidor, parecia que a minha energia, não que ela fosse infinita, mas ela fluía mais. Eu conseguia fazer mais trabalho ali, conseguia condensar mais e ter uma ação mais massiva, vamos dizer assim, de conseguir executar muita coisa, porque era algo que eu não tinha que parar, me preparar, me expor, né, sendo mais introvertido e tal, então eu simplesmente, abria o computador e debulhava ali de trabalhar. Então eu acho que ser expert é muito uma vocação também, então ou você naturalmente tem isso, uma questão de explicar, de ser extrovertido, de falar para as pessoas e tudo mais, ou você tem um propósito muito forte que te faz às vezes vencer uma tendência que você tem de se fechar mais também, se essa for a sua personalidade, e te faz sempre querer seguir em frente ali, comunicar, ajudar as pessoas também. E aí a única pontuação que eu gostaria de fazer é essa: se você é um prestador de serviço, saiba que a tua reputação vai vir muito mais do dia a dia de trabalho, do boca a boca,
até nem tanto do teu portfólio também, mas de início o portfólio é um cartão de visita bom, né? Mais que o Instagram, talvez, ou que outra rede. O teu projeto pessoal, se você é copy ou designer, você tem um projeto pessoal que você cria uns textos lá, umas artes e tal. Isso não te ajuda muito como prestador de serviço, sendo bem sincero, eu não olho muito isso quando eu vou contratar alguém. Eu quero ver os trabalhos que a pessoa fez e quero entender qual é a postura dela no dia a dia, principalmente. E, cara, indicação, relacionamento, a pessoa que vem ali já com uma indicação de confiança, isso faz muita diferença. Então, e como é que você consegue isso como prestador de serviço? Fazendo um bom trabalho. Não tem muito segredo, né? Então, precisa entrar em algum projeto e fazer um trabalho excelente. É basicamente isso. Se está fazendo sentido até aqui, já assina o canal, que eu vou trazer bastante aqui do dia a dia, do digital, dos bastidores, do dia a dia real ali, de quem trabalha em projetos aí grandes também. Eu estou guardando o melhor aqui para o final do vídeo, que é um formato que eu acredito bastante, já vou falar sobre ele já já. E o terceiro formato aqui que a gente tem é o coprodutor, ou o lançador. Bom, eu fiz essa função também ali, principalmente na pandemia e no início do pós-pandemia também, cheguei a lançar várias pessoas ao mesmo tempo, foi uma grande furada, não recomendo. Recomendo você começar com uma pessoa só, lança uma pessoa ali, foca num projeto. Mas no meu caso, enfim, abri alguns projetos, foquei no que estava funcionando melhor, a gente seguiu. É um formato que ele tem mais risco, né? Você entra ali muitas vezes como sócio do projeto, investindo e tal, pelo menos no meu caso era assim, né? Era uma sociedade ali 50-50, onde eu, né, no caso era eu e minha esposa, a gente era agência, e aí a Expert era a outra parte, né, ali do ensino. Uma coisa bem bacana que você pode até vender, né, você pode de fato construir um negócio e vender sua parte. Eu já vou falar mais sobre isso também, que foi uma coisa que aconteceu com a gente. Mas serve muito para quem quer jogar grande, para quem está disposto a arriscar, para quem está disposto a botar grana, mas de bastidor, não quer aparecer, quer fazer todo o rolê ali. Cara, definitivamente, se você é aquela pessoa que, putz, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer copy, eu gosto de fazer tráfego, eu gosto de fazer design, mas tem coisas que eu não gosto de fazer, eu não gosto de lidar com o cliente ou com o financeiro, com não sei. Cara, é impossível você ser coprodutor, ser um lançador, tendo essa postura. Cara, o coprodutor é a pessoa que suja as mãos de fato, assim, muito mais que o próprio expert, até, na verdade, no dia a dia, né? O expert ele tem que concentrar muita energia dele em estudar, em melhorar, em método, em estar ali produzindo conteúdo e tudo mais. E sobra para o coprodutor, principalmente num projeto que está iniciando, fazer absolutamente tudo, cara. E vai chegar um momento que você não faz absolutamente tudo, mas você vai ter que treinar outras pessoas, então você vai precisar ter feito praticamente tudo no projeto. Desde o jurídico, até vendas no 1-a-1 no WhatsApp, até, sei lá, você configurar Hotmart ou a plataforma que for, fazer copy, fazer tráfego, fazer design, fazer toda a parte de estruturação de produto, que geralmente a Expert não entende de estruturação de produto, e não é nenhum demérito isso, eles não necessariamente vem dessa área de produto também. Então é uma área que demanda bastante, muitas vezes demanda investimento ali, mas também traz retornos potencialmente muito altos, né? Para quem eu acho que encaixa ser coprodutor em 2025? Cara, para quem está disposto a botar grana e não espera ter um retorno imediato ali. É bastante complexo você ter um sócio ali, um expert, e você querer, sei lá, fazer tudo no orgânico, ou querer fazer investindo muito pouco, porque, putz, montar um lançamento ou uma operação que seja de perpétuo dá bastante trabalho. E aí, se você põe pouco dinheiro, você vai precisar de muito tempo e meio que não justifica tanto o retorno ali. Então, na minha visão hoje, a gente passou daquela fase que teve muito ali até antes da pandemia e um pouco na pandemia também, no digital, de ter muitas eu presas, né? A gente tinha o negócio basicamente dividido em lançador e o expert. E hoje em dia a gente precisa muito mais de estrutura, de equipe. Então, às vezes eu tenho ali amigos que vêm pedir ajuda e tal, eles têm uma visão ainda ingênua de tipo, putz, eu só preciso de alguém para me ajudar ali com esses negócios que eu não entendo de internet, de não sei o quê. E às vezes ainda tem essa visão de que, tipo, cara, é eu aqui um expert e mais um carinha, uma moça para me ajudar aqui. E não é mais bem assim, né? Hoje em dia a régua do mercado subiu muito. A gente precisa ter muito mais atenção em produto, muito mais atenção em atendimento, em onboarding de cliente, em financeiro, emitir nota, tudo certinho e tal. Já não é mais qualquer conteúdo, qualquer estratégia que chama a atenção das pessoas, funciona, tem muito mais concorrência. Então fica um pouco mais complexo você começar sozinho ali. É possível, dá pra fazer se você sente que é o caminho de fato e quer fazer no orgânico e tal, beleza, mas é um caminho que eu recomendaria para quem tem uma cabeça de empresário mesmo. E aí eu gosto muito de algo que o Flávio Augusto fala. Ele fala que ou você tem o know-how, você já fez aquilo antes, você já montou uma empresa antes, um projeto de sucesso, e aí você vai montar o próximo, ou você tem capital. Porque aí você vai ter tempo para tipo, cometer vários erros, não ter retorno por 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo for, e aí você consegue, com o capital, se sustentar o projeto e não ficar tirando dinheiro do projeto. Então, nos meus períodos de coprodutor, uma das coisas que mais ajudou foi justamente quando a gente falou, opa, beleza, a gente sentou, nós, a Expert, falamos, não vamos mais tirar dinheiro do projeto.
vamos se organizar aqui para os nossos outros projetos pagarem nossa vida e vamos trabalhar aqui por 6 meses, 1 ano, sem tirar dinheiro, só reinvestindo, e aí sim os lançamentos começam a crescer, a operação começa a crescer, o negócio começa a andar um pouquinho mais. Agora, um ponto interessante que eu falei, nesse projeto que eu estou dando exemplo aqui, a gente não tinha contrato, que é uma coisa que eu altamente recomendo que você tenha contrato, mas a gente era muito honesto, verdadeiro, tanto nós quanto a nossa expert, que é uma pessoa maravilhosa, nossa amiga até hoje, e teve um momento que fez sentido a gente encerrar o projeto, a gente tinha outros planos também, enfim, e a gente negociou ali uma saída, né? Então a gente tinha construído vários produtos juntos, gravado curso, editado, montado vários produtos, vários cursos ali. A gente tinha construído audiência também no Instagram, enfim, dezenas de milhares de seguidores. A gente tinha ali centenas de clientes também. Então esses ativos todos, eles iam ficar na mão da expert, né? Então a gente conversou ali, negociou. E aí na época não foi um valor alto nem nada, mas assim, a gente pôde fazer uma negociação de saída, né? No caso, eu e a minha esposa como agência, a gente fez uma negociação ali de saída do projeto, onde a gente vendeu a nossa parte do projeto. Então, se você é coprodutor, você tem contrato, você prevê essas coisas, você pode até já prever ali um valor de saída, um percentual, alguma coisa assim, tá? E para fechar aqui, um caminho do prestador de serviços fixo. É aquela pessoa que ela entra no projeto do digital e ao invés de ela ficar procurando um monte de clientes e buscando subir a renda dela por ter mais clientes, ela busca fazer o melhor trabalho ali e crescer dentro do projeto que ela está. O que eu vejo de vantagem ali e de desvantagem, né? Bom, vamos para as desvantagens primeiro. Desvantagens é que você, às vezes, vai ficar meio acomodado ali. Você tem um cliente fixo que te paga ali um valor todo mês, que meio que te sustenta. Às vezes você pode cair numa acomodação se você não observar isso. Dependendo do contexto, você também pode ter uma visão muito limitada. Às vezes você está numa função muito operacional dentro do projeto, que, como eu falei antes, às vezes as conversas importantes não chegam até você só recebe as coisas de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Tipo, executa isso, faz aquilo. E por mais que você dê ideias, eu vejo muito isso em projetos também, às vezes tem pessoas ali que são mais júniores e tal, e vêm cheios de ideias, e as ideias até são boas, mas a pessoa ela tá tão distante da visão do todo, ela não consegue ainda enxergar o negócio como um todo, que ela não entende tudo que a aplicação daquela ideia envolveria, toda a complexidade operacional que gera. E às vezes é uma ideia boa, mas que ela exige um esforço muito alto e o retorno não é tão bom assim. Então uma das coisas que um gerente de marketing faz, ou que um gestor, um C-level, etc. faz, é sempre estar medindo ali a relação de esforço e retorno. Beleza, eu recebi uma ideia aqui do meu time, eu tive uma ideia, mas qual que é o retorno que isso pode trazer? É realmente alto? Ou é médio, mas a execução é muito simples, né? Então usar uma matriz ali de esforço e retorno também ajuda nisso, né? Pode pesquisar na internet aí, talvez eu até coloque aqui na tela, senão você dá uma pesquisada. Acabei abrindo parênteses aqui de como você pode subir ali um pouco na empresa, né? Mas alguns pontos contra, então, é você às vezes ficar muito no operacional, muito limitado, às vezes você é um PJ fixo ou um CLT e você simplesmente vive uma vida quase de CLT ali, mas no digital. Se for presencial, então, você vai ter uma vida que é praticamente a vida do CLT, às vezes você não tem muita vantagem nisso em relação a outros mercados. Mas, aí vem as vantagens desse formato que eu gostaria de pontuar, que se você se dedicar e você crescer, várias portas podem se abrir. Primeiro, você pode estar perto dos melhores. Uma coisa que é bastante difícil quando a gente trabalha muito sozinho, seja como freelancer ou como coprodutor, até como um expert ali, que a gente é dono do nosso próprio projeto, é a gente estar perto dos melhores do mercado e aprender com eles. Os masterminds onde eles estão, às vezes, são muito caros pra gente. Às vezes a gente acessa mentorias, onde a gente recebe aulas ali, mas a gente não tem uma proximidade com o mentor, ou a gente presta serviços para essas empresas de grandes nomes do mercado, mas de forma muito pontual, e a gente está muito longe deles. E quando a gente é um PJ fixo, um CLT, um funcionário fixo ali, um colaborador, né, a gente muitas vezes consegue ir ganhando a confiança das pessoas, do time que a gente trabalha, participar de reuniões, participar de encontros presenciais da festa de ano da firma, festa do final de ano e assim por diante, e a gente começa a se aproximar dessas pessoas e aprender mais de perto com elas. E mesmo que você ainda esteja um pouco distante ali na hierarquia empresarial, corporativa, dos caras que são os referência do mercado, provavelmente você vai ter um líder direto ali que é alguém que está mais perto dessa pessoa e que já está absorvendo muito dessa mentalidade e está passando para você. Então a gente começa a estar mais próximo de pessoas que respiram ali as grandes mentes do mercado, e isso nos ajuda a aprender mais rápido também, em mais profundidade, a gente se desenvolver como profissional também. Então muitas vezes você passa a ter tipo como se fosse uma mentoria informal dentro do projeto que você trabalha, do seu líder ali, dos seus líderes, que às vezes é muito mais intenso, muito mais próximo e traz muito mais aprendizado do que uma mentoria que você ia pagar caro lá, de um grande mentor que, na verdade, ele abre lá o Zoom, ou o que quer que seja, te dá uma aula e você faz uma pergunta ou outra e tal, mas às vezes você não consegue ver a aplicação prática no dia a dia, para o seu caso, para o trabalho que você está fazendo ali, e não consegue também, muitas vezes, pegar a postura que você deve ter
as soft skills ali, né, que você deve desenvolver também para ir crescendo na carreira e crescendo no mercado de produto. Então, para quem que eu acho que serve esse caminho de prestador de serviço mais fixo, né, que até pode ter um outro projeto paralelo ali, né, mas ele tem um projeto principal. Eu recomendo muito para quem é freelancer e está ali se escabelando com vários clientes, achando que para aumentar sua renda tem que conseguir mais um cliente aí, tipo, trabalhar da meia-noite às 6 ou final de semana ou no horário do almoço. Cara, entra num projeto sólido, vai crescendo, vai mostrando trabalho, isso costuma funcionar muito bem. Tudo que um líder de marketing quer, eu vou falar no meu caso como gerente de marketing, a gente quer profissionais que a gente possa confiar, que dão sangue, que buscam fazer o melhor trabalho mesmo, com excelência ali, e não alguém que só entrega porque tem vários outros clientes para atender e faz tudo na correria, de maneira rasa. A gente quer pessoas que aprofundem no projeto, que entendam as coisas a fundo, que olhem as coisas no detalhe, que se comprometam de fato, que busquem aprender. Então, se você tem vontade, você está dissipando, eu estou até com um livro aqui na minha frente, que é aquele Essencialismo, né? Ele fala que se você dissipa a sua energia em várias frentes, cara, você vai ter muito pouco resultado em cada uma delas. Eu já passei por isso, eu já cheguei no momento de ter 10 projetos, como marqueteiro, como expert, como prestador de serviço digital, lançador, e, cara, o meu resultado era muito baixo. E aí, teve um momento que eu decidi focar em um projeto só, e aí, cara, numa questão aí de uns 9 meses, acredito eu, mais ou menos, a minha renda triplicou, e a minha segurança e a sensação de eu estar fazendo um bom trabalho, de ter feedback, de estar aprendendo, de estar perto de pessoas importantes no mercado também aumentou muito, assim, cara. Então eu sou até um pouco suspeito para falar, porque esse caminho de, cara, deixa eu parar de lançar várias pessoas, atender vários clientes e tal, deixa eu focar num projeto aqui, deixa eu prestar um excelente serviço, vou me dedicar aqui, vou buscar aprender, vou buscar contribuir, vou buscar estar na minha melhor postura, na minha melhor intenção de sempre estar disposto a contribuir também. Isso foi o que me fez realmente conseguir sustentar minha família ali através do digital. Hoje, eu não sei se deu pra ver aqui, mas meu filho às vezes tá chorando aqui, bebezinho pequeno e tal, mas hoje, putz, tem um bebê pequeno, minha esposa tá focada ali mais em cuidar dele, e eu consigo ter um pouco mais dessa segurança de que o digital sustenta, né, a vida, sustenta a família, porque eu foquei. E ao focar, cara, coisas incríveis começaram a acontecer que eu nem esperava. De copy eu fui para head de copy, depois eu recebi uma oportunidade para ser head de marketing, as coisas foram acontecendo, os projetos foram crescendo, eu pude participar mais de perto de cases realmente importantes, ver cases sendo construídos do zero, né, e ajudando ali, contribuindo efetivamente nisso, conhecer pessoas maravilhosas no mercado também, ter uma equipe ali sensacional. E é óbvio que isso só fez sentido porque eu observei o meu contexto, que fazia sentido para mim, né, na minha vida. Eu acho que essa é a grande moral da história, né? Todos esses caminhos têm prós e contras. Eu sou um pouco reticente com você ser um coprodutor se você não tem caixa. Sou um pouco reticente também com você ser um freelancer que vai cada vez catando mais cliente e tal e se matando de trabalhar. Como deu para perceber, eu tenho uma certa inclinação a achar que você tem que focar num projeto, seja como coprodutor, seja como expert, seja como prestador de serviço, mas você tem um foco de fato. Mas mais importante do que isso é você buscar a resposta em você. Parece meio papo de coach, né? Mas, cara, desconfia de gurus que tentam enfiar o método deles goela abaixo, que tentam te convencer de que você tem que ir por esse caminho, por aquele. Acho que o mais importante é a gente refletir, observar nossa vida, as nossas skills ali, nossas habilidades de fato, o que a gente verdadeiramente quer, que a gente sente que é a nossa vocação e procurar contribuir a partir daí. Gerar valor no mercado. Cara, quando você foca em gerar valor, você esquece um pouco só do financeiro. Você foca em, cara, eu vou fazer o melhor trabalho. Mesmo que eu não seja reconhecido, etc. Em algum momento esse retorno vem. Que você gerou valor, você recebe valor de volta. Simples assim. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, assina o canal, clica no joinha, dá uma força, o canal está começando agora. Vou mostrar aqui o dia a dia, os bastidores, o digital real. E comenta aqui qual é o caminho que você está trilhando, ou o caminho que você escolheu trilhar, como prestador de serviço, como expert, etc. Alguma reflexão que você teve aqui também, algum aprendizado aqui do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.